E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, sou monitor de anatomia de vocês e vou apresentar esse roteiro aqui. A gente começa com a região anterolateral da perna e depois a gente vai em direção ao dorso do pé. E mais uma vez, a gente vai basear nosso estudo no princípio de estratificação, partindo das regiões mais superficiais, como pele, tela subcutânea, indo em direção a componentes mais profundos, como os grupamentos musculares e o conteúdo neurovascular de cada compartimento. A gente vai começar então com a inervação sensitiva da perna, e a gente vai partir do raciocínio que a gente usou no dorso. A gente vai dividir a perna em duas metades, uma metade medial e uma metade lateral. Nessa metade medial, a gente vai ter como nervo responsável pela inervação sensitiva dela o nervo safeno. O nervo safeno, como vocês sabem, ele tem origem no nervo femoral, é um nervo sensitivo que vai enviar ramos para essa metade medial aqui, até a região de maléola medial. É válido lembrar que ele vai ser acompanhado pela veia safena magna nessa região também. Em relação à metade lateral, eu tenho dois territórios sensitivos distintos. Eu tenho esse território em marrom, mais lateral e mais superior, e o nervo responsável por inervar ele vai ser o nervo cutâneo lateral da sura, que é um ramo sensitivo do nervo fibular comum. Em relação a esse território em cinza, eu tenho como nervo responsável por ele o nervo fibular superficial, que é inicialmente um nervo misto, com um componente motor e sensitivo, mas que para nós aqui interessa agora só o componente sensitivo. O nervo fibular superficial é um dos dois ramos terminais do nervo fibular comum, e ele vai estar inervando essa região de terço distal de perna e também de dorso do pé. Falando em dorso do pé, vamos estudar ele agora, a inervação sensitiva dele. Vou trazer essa imagem de novo para vocês, que é uma imagem esquemática boa, e também vou continuar falando do nervo fibular superficial. Esse desenho esquemático aqui, ele representa o dorso do pé e ele está mostrando aqui, ó, em cores diferentes, cada uma das regiões de inervação sensitiva no dorso, tá certo? E em relação ao nervo fibular superficial, ele vai enviar para a gente dois ramos de importância para o dorso do pé. O primeiro ramo vai inervar esse território aqui em marrom, que é o nervo cutâneo dorsal medial do pé. E o seu território vai da metade medial do primeiro dedo até a metade medial do terceiro dedo, e toda essa faixa de dorso de pé aqui. O segundo ramo é o nervo cutâneo dorsal intermédio do pé. O seu território de inervação sensitiva está representado em verde claro, partindo da metade lateral do terceiro dedo, indo em direção à metade medial do quinto dedo. É válido lembrar, gente, que a falange distal, o dorso das falanges distais, não vão estar incluídas nessa inervação aqui. A inervação do dorso das falanges distais, como está mostrando aqui, vem de nervos que se originam na planta dos pés, assim como acontece na mão. A gente vai estudar eles no próximo roteiro, tá bom? Outro nervo de importância para a gente aqui é o nervo cutâneo dorsal lateral do pé, que vai inervar essa estreita faixa mais lateralizada aqui, ó. Inclusive a região de pele que vai recobrir a metade lateral do quinto dedo. Aqui ela está representada nessa imagem em vermelho. E é válido lembrar que o nervo cutâneo dorsal lateral do pé é basicamente a continuação do nervo sural no dorso do pé. Lembrando que o nervo sural é formado pela união do nervo cutâneo medial da sura com o nervo comunicante fibular, tá certo? Por fim, então, eu tenho o ramo medial do nervo fibular que vai inervar essa região de pele entre o primeiro e segundo dedo, tá certo? Pegando a metade medial do primeiro dedo e a metade lateral do segundo dedo, juntamente com essa área interdigital aqui, tá bom? Agora, para fazer uma revisão geral, eu tenho aqui o nervo fibular comum, cruzando o colo da fíbula. Ele vai emitir um ramo sensitivo, que é o nervo cutâneo lateral da sura, que vai inervar essa região mais lateral e superior da perna. O nervo fibular comum vai se continuar e se divide em dois ramos, o nervo fibular superficial e o nervo fibular profundo. Do nervo fibular profundo, o que interessa para a gente na inervação sensitiva é o seu ramo medial, que vai inervar aqui essa área entre o primeiro e o segundo dedo. Em relação ao nervo fibular superficial, ele vai emitir dois ramos. O primeiro ramo é o nervo cutâneo dorsal medial do pé, e o segundo ramo vai ser o nervo cutâneo dorsal intermédio do pé, que vai inervar essa região em verde claro aqui, tá certo? Em relação às veias mais superficiais, a principal veia da região anterolateral da perna é a veia safena magna. E como a gente já sabe, ela tem origem a partir do arco venoso dorsal do pé. Especificamente falando da veia safena magna, ela se origina da metade medial desse arco dorsal do pé
e vai ascendendo aqui na face medial da tíbia, depois de ter passado anteriormente pelo maléolo medial. Aqui na região de coxa, ela vai ascender também na região medial, até que chega aqui na altura do trígono femoral, onde ela passa pelo hiato safeno e vai então desembocar na veia femoral depois de ter perfurado a fáscia crivosa. É válido lembrar também, gente, que muitas das tributárias venosas da própria veia femoral, elas podem estar se desembocando na veia safena magna, devido à proximidade dessas duas veias e também ao calibre da veia safena magna. Inclusive, falando nisso, essa veia ela é muito importante em cirurgias de revascularização de miocárdio, em que alguns trechos dela são seccionados, são retirados para serem ligados ali ao seio coronariano na aorta, para então permitir a revascularização do miocárdio, nos casos de obstrução das artérias coronárias. Partindo então agora para o estudo da fáscia da perna, que é a chamada fáscia crural, essa fáscia crural ela vai emitir septos intermusculares, indo em direção aos ossos da perna, e esses septos vão delimitar compartimentos. A gente já estudou o compartimento posterior e agora a gente vai estudar o compartimento anterior e também o compartimento lateral, juntamente com seus conteúdos, tanto musculares quanto neurovasculares. Além disso, a gente tem também um espessamento de fáscia na região mais inferior, que vai ser chamado de retináculo dos extensores, e também um outro espessamento de fáscia que vai ser chamado de retináculo dos fibulares. A gente tem aqui representado o retináculo dos extensores, e o retináculo dos extensores ele possui dois componentes, um componente mais superior e um componente mais inferior, que tem um formato de Y na horizontal. Para a gente poder visualizar melhor o retináculo dos fibulares, a gente pega essa outra imagem mais lateralizada. A gente tem aqui o retináculo dos fibulares, com seu componente superior e o seu componente inferior. Reparem que o componente superior ele tem origem no maléolo lateral e vai em direção ao calcâneo, enquanto que o componente inferior ele tem origem aqui no calcâneo e vai se ligar ao retináculo dos extensores no seu componente inferior. E basicamente a função desses retináculos vai ser de estabilizar esses tendões que estão passando profundamente a eles, de forma a garantir uma maior eficácia para a contração muscular e evitar que esses tendões fiquem bambos durante os movimentos. Agora a gente vai estudar a musculatura, e como a gente já tinha visto antes, a musculatura ela vai se dividir segundo os compartimentos. Eu tenho o compartimento anterior, com o grupo muscular anterior, e eu tenho também o compartimento lateral, com o grupo muscular lateral. Esse compartimento anterior ele possui um total de 4 músculos, sendo que desses 4, 3 a gente consegue ver nesse corte axial. E no compartimento lateral a gente encontra 2 músculos, um músculo mais superficial e um músculo mais profundo. Eu já vou adiantar para vocês. No compartimento anterior, toda a inervação motora é feita pelo nervo fibular profundo, como a gente consegue ver ele aqui, sendo acompanhado pelos vasos tibiais anteriores. Enquanto que no compartimento lateral, toda a inervação motora vai ser feita pelo nervo fibular superficial. E a gente começa o nosso estudo pelo compartimento anterior. O primeiro músculo de importância para a gente é o músculo tibial anterior, que justamente é o músculo mais medial do compartimento anterior. Ele é um músculo que está localizado lateralmente à tíbia. Isso pode ser usado como referência para poder achar ele. Ele tem um tendão mais espesso e mais longo, que vai se inserir aqui na região mais medial da planta dos pés. Ele é bastante fácil de ser identificado. A gente tem aqui uma imagem cadavérica em que eu consigo ver o músculo tibial anterior em praticamente toda a sua extensão. Em relação à inervação, como eu já havia falado para vocês, ele vai ser inervado pelo nervo fibular profundo. E em relação às ações, ele faz a dorsiflexão e a inversão do pé. Aqui o movimento de dorsiflexão e aqui o movimento de inversão do pé, que já é conhecido nosso no roteiro anterior. E a gente tem uma noção melhor desses movimentos quando a gente entende os pontos de inserção distal desse músculo. Com o seu tendão, ele vai se inserir distalmente no osso cuneiforme medial e também na base do primeiro metatarso. Por conta disso, se você pensa numa contração desse músculo, você vai então logo visualizar a dorsiflexão acontecendo e logo também a inversão do pé acontecendo, tendo em vista que ele se insere distalmente numa porção mais medial da planta do pé.
O segundo músculo de importância para a gente vai ser o músculo extensor longo do hálux. O músculo extensor longo do hálux, ele é um músculo intermédio e por isso ele é de difícil visualização se nenhum outro conteúdo do compartimento anterior for afastado. Aqui a gente consegue ver o seu tendão, que é bastante longo e mais fino, que vai em direção ao hálux. E para eu visualizar ele melhor, eu tenho que rebater os outros dois músculos do compartimento anterior. Ele é inervado também pelo nervo fibular profundo. O nervo fibular profundo aqui, passando no compartimento anterior. E aqui eu consigo ver uma parte do músculo extensor longo do hálux, no caso ele foi seccionado aqui. E em relação às ações, ele faz a extensão do hálux, justamente porque o seu tendão de inserção distal está logo inserido no hálux, e ele também auxilia no movimento de dorsiflexão. Outro músculo de importância para a gente é o músculo extensor longo dos dedos, que é o músculo mais lateral do compartimento anterior. Esse músculo ele tem o seu tendão principal se dividindo em outros tendões menores que vão em direção aos dedos de 2 a 5. Ele também vai ser inervado pelo nervo fibular profundo e ele vai fazer as ações de extensão dos dedos, dorsiflexão e também a de eversão do pé. Nessa imagem aqui, eu consigo ver os tendões do músculo extensor longo dos dedos indo se inserir nos dedos, tá certo? Inclusive, eu consigo ver aqui também tendões mais finos, tendões menores, que são tendões dos músculos extensores curtos dos dedos, que a gente vai estudar já já. Por fim, o último músculo do compartimento anterior é o músculo fibular terceiro. Esse músculo ele é um músculo de ventre pequeno e de tendão de trajetória bem curta. Ele também é inervado pelo nervo fibular profundo e ele faz o movimento de eversão do pé. Aqui a gente consegue ver o seu tendão de inserção distal, indo logo se inserir aqui na base do quinto metatarso. É um pouco difícil de diferenciar certinho, de delimitar esse músculo do músculo extensor longo dos dedos, tendo em vista que eles estão bastante juntos aqui. E outra coisa que é importante também é não confundir o tendão do músculo fibular terceiro com os tendões do músculo extensor longo dos dedos. Reparem que esses tendões são bastante finos e longos, eles vão em direção aos dedos do pé. Ao passo que o tendão do fibular terceiro é um tendão mais largo, com um formato de leque na sua porção distal, se inserindo aqui na base do metatarso, ou seja, ele não vai em direção às falanges, ele termina aqui no quinto metatarso. Partindo agora para o estudo do compartimento lateral, nesse compartimento eu encontro dois músculos, o músculo fibular longo e o músculo fibular curto. Nessa imagem aqui lateralizada, eu consigo ver esses dois músculos. Aqui, mais superficialmente, o músculo fibular longo, com seu ventre alargado e seu tendão bastante longo. Profundamente a ele, eu consigo ver o músculo fibular curto. Ele é assim denominado por conta de seu tendão, que é mais curto mesmo. Esse tendão ele vai se inserir distalmente aqui, na base do quinto metatarso, e ambos vão ser inervados pelo nervo fibular superficial. Como eu já tinha dito para vocês, o nervo fibular superficial é o nervo que corre no compartimento lateral da perna. Aqui a gente consegue visualizar melhor esse nervo, o nervo fibular superficial. Ele vai ter sua trajetória entre os dois músculos fibulares e mais ou menos na altura do terço distal da perna, ele vai se tornar mais superficial, indo em direção ao dorso do pé. Nessa região aqui, esse nervo fibular superficial está mais suscetível a lesões. A gente deve ter atenção quanto a essa superficialização dele. Em relação às ações, eu tenho aqui o músculo fibular longo, ele faz a flexão plantar e a eversão do pé, enquanto que o músculo fibular curto, ele faz apenas a eversão do pé, tendo em vista que ele está se inserindo aqui, no quinto metatarso. A gente deve ter um pouco de atenção quanto aos movimentos do músculo fibular longo. São movimentos bastante, vamos dizer assim, estranhos para um músculo do compartimento lateral. E para a gente entender esses movimentos, a gente deve saber onde o seu tendão de inserção distal está se inserindo. Acompanha comigo aqui. O músculo fibular longo, ele tem um tendão bastante longo e afilado. Esse tendão ele passa posteriormente ao maléolo lateral e vai em direção à planta. Ele vai na parte lateral da planta, como a gente consegue ver aqui, e tem uma trajetória que cruza toda essa face plantar do pé, indo em direção medial. Então ele sai de lateral e vai para medial, passando bem profundamente a planta. No que ele vai para medial, ele se insere em dois ossos. Aqui ele se insere no cuneiforme medial e na base do primeiro metatarso.
Pensando então na contração do ventre muscular, a gente tem um vetor de força resultante puxando para a lateral. Dessa forma, você tem então o movimento de flexão plantar e também o movimento de eversão do pé, justamente para esse vetor mais lateralizado. Por conta disso, a gente tem esse movimento que é justamente o movimento antagônico do de inversão do pé. Falando agora do dorso do pé, a gente tem dois músculos de importância para a gente. O músculo extensor curto dos dedos e o extensor curto do hálux. A gente tem aqui o músculo extensor curto do hálux com seu tendão indo em direção ao hálux e aqui, profundamente aos tendões do músculo extensor longo dos dedos, a gente tem o ventre do músculo extensor curto dos dedos, com seus tendões mais afilados indo em direção aos dedos. Em relação às funções, o nome deles sugere bastante a função, justamente a extensão dos dedos e a extensão do hálux. Em relação à inervação motora desses músculos, ela vai ser feita pelo ramo lateral do nervo fibular profundo. Eu tenho aqui o nervo fibular profundo saindo do compartimento anterior da perna e no pé ele vai emitir dois ramos, um ramo medial sensitivo e um ramo lateral exclusivamente motor, que vai estar inervando esses dois músculos do dorso do pé. Inclusive, esse ramo lateral ele vai ser acompanhado por uma artéria que se origina a partir da artéria dorsal do pé, que a gente vai ver já já. Revisando então, o nervo fibular comum emite o nervo fibular superficial, que é um nervo do compartimento lateral, e também emite o nervo fibular profundo, que é um nervo do compartimento anterior da perna. Nesse corte axial, a gente consegue ver aqui o nervo fibular profundo acompanhado pelos vasos tibiais anteriores entre o músculo tibial anterior e extensor longo do hálux. Nessa imagem a gente consegue ver isso de forma mais nítida. Aqui eu tenho um nervo fibular profundo entre o músculo tibial anterior e o músculo extensor longo do hálux, que nesse desenho aqui está rebatido. E como eu já havia dito antes, o nervo fibular superficial é o nervo do compartimento lateral da perna. Ele vai inervar de forma motora tanto o músculo fibular longo quanto o fibular curto. Ele vai tender a correr entre esses dois músculos e mais inferiormente ele vai tender a se lateralizar para então se superficializar mais ou menos na altura do terço distal da perna. Reparem aqui o seu trajeto entre os dois músculos fibulares e aqui a sua tendência de superficializar e logo depois emitir seus ramos cutâneos para o dorso do pé. Em relação aos vasos arteriais, o principal vaso arterial do compartimento anterior da perna é a artéria tibial anterior. Só lembrando, a artéria poplítea ela vai emitir dois ramos terminais. Um é o tronco tibiofibular e o outro é a artéria tibial anterior. Então, a artéria tibial anterior ela é emitida na região posterior da perna, mas ela vai perfurar a membrana interóssea entre a tíbia e a fíbula e vai então atingir o compartimento anterior. No que ela atinge o compartimento anterior, ela vai emitir uma série de ramos colaterais que a gente vai ver agora. Essa seta aqui, de sentido inferior, representa a artéria tibial anterior. E os primeiros ramos colaterais que ela emite vão ser as artérias recorrentes tibiais. Artérias recorrentes tibiais posterior e anterior. Nesse desenho aqui, apenas a artéria recorrente tibial anterior está representada. Isso porque a artéria recorrente tibial posterior ela é inconstante. O que isso quer dizer? Não está presente em todas as pessoas, não está presente em todos os cadáveres. É mais fácil a gente encontrar a artéria recorrente tibial anterior do que a artéria recorrente tibial posterior. E é válido a gente falar também que essas artérias recorrentes tibiais elas participam da anastomose genicular, a chamada anastomose do joelho, que é uma anastomose em rede que acontece aqui anteriormente à patela. No caso desse desenho, apenas a artéria recorrente tibial anterior está participando dessa anastomose. A artéria tibial anterior, então, mais inferiormente, emite vários ramos musculares para o compartimento anterior da perna e mais inferiormente, aqui a nível dos malelos, ela vai estar emitindo, então, as artérias maleolares. Medialmente, ela emite a artéria maleolar anterior medial e lateralmente, a nível de maléolo lateral, ela vai emitir a artéria maleolar anterior lateral. Ela vai então, a artéria tibial anterior vai então terminar com a chamada artéria dorsal do pé, que é a artéria que vai correr aqui justamente no dorso do pé e a gente vai estudar já já.
Mas antes disso, a gente tem que entender um pouco dessa anastomose do tornozelo, que é a anastomose que acontece aqui a nível maleolar. Eu tenho duas anastomoses, então. Eu tenho a anastomose que acontece a nível de maléolo medial e a nível de maléolo lateral. Vamos começar estudando, então, a anastomose que acontece a nível de maléolo lateral. Vai ser uma anastomose entre a artéria maleolar anterior medial, que está vindo da artéria tibial anterior, e ela vai se anastomosar, então, com a artéria maleolar posterior medial, que é um ramo colateral da artéria tibial posterior. Em relação ao maléolo lateral, eu tenho anastomose entre a artéria maleolar anterior lateral, que veio da artéria tibial anterior, com dois outros vasos arteriais originados a partir da artéria fibular. Esses dois vasos são o ramo perfurante, que acabou de perfurar aqui a membrana interóssea, como é possível visualizar aqui, e também a artéria maleolar posterior lateral, que é outro ramo colateral da artéria fibular. Essas anastomoses entre três vasos arteriais acontecem a nível de maléolo lateral. Tem uma outra anastomose também, dessa vez a nível de calcâneo. Ela acontece entre os ramos calcaneares mediais e laterais, mas esses ramos calcaneares são originados a partir das artérias tibiais, artéria tibial posterior e artéria fibular. Não tem envolvimento direto da artéria tibial anterior, mas é uma anastomose importante que acontece a nível de calcâneo. Vamos falar então agora da artéria dorsal do pé. A artéria dorsal do pé, basicamente, é a continuação da artéria tibial anterior, só que no dorso do pé. Depois que a artéria tibial anterior emite os seus ramos maleolares e atinge a região de dorso do pé, ela passa a ser chamada de artéria dorsal do pé. E ela vai emitir vários ramos colaterais, a gente vai ver eles agora. Os dois primeiros ramos colaterais são as chamadas artérias társicas. Eu tenho a artéria társica lateral, que corre profundamente aos músculos extensores curtos dos dedos e do hálux, e eu tenho também a artéria társica medial. Ela pode ser uma artéria única ou então ser duas artérias társicas mediais, ou às vezes três, indo em direção medial. Mais inferiormente, a artéria dorsal do pé, ela emite a chamada artéria arqueada, com direção mais lateralizada. Essa artéria arqueada ela vai se anastomosar com a artéria társica lateral e vai formar o arco arterial dorsal do pé. A partir desse arco arterial dorsal do pé, ou mesmo da artéria arqueada, eu tenho a emissão das chamadas artérias metatársicas dorsais, que vão correr aqui entre os ossos metatarsais. Tá certo? A partir dessas artérias metatársicas dorsais, eu tenho então a emissão das artérias digitais dorsais, que vão estar correndo na lateral de cada dedo do pé, como a gente consegue ver aqui nesse desenho. Continuando então com a artéria dorsal do pé, depois dela ter originado a artéria arqueada, ela vai originar um outro ramo colateral, que é o chamado ramo plantar profundo. Esse ramo plantar profundo ele vai em direção à planta dos pés e contribui para a formação de outro arco arterial. Por fim, a artéria dorsal do pé ela vai se continuar como a primeira artéria metatársica dorsal, correndo aqui entre o primeiro metatarso e o segundo metatarso. Tá certo? Então, gente, a gente chega ao final de mais um roteiro. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar uma mensagem com a gente responde, tá certo? Muito obrigado e estudem bastante.